Fala, pupilinhos, tudo bom com vocês? E bora lá para uma resolução de exercício sobre formação de palavras, assunto esse que costuma cair bastante nas provas, né, de concursos públicos e alguns vestibulares também. Então, bora lá resolver esses exercícios. Exercício número 1 na tela para você, então vamos lá. Sempre eu faço a correção detalhada, vocês sabem disso, ensinando passo a passo para resolver o exercício de forma correta e rápida, né? Que a gente também não tem tempo a perder na hora da prova. Então vamos lá. Analise as informações a seguir e assinale a alternativa correta. Lembrando que eu sempre indico a vocês, né? Ó, tem a palavra correta, incorreta, não. Então você já sabe que você busca a alternativa correta. Então sempre grife para você nunca esquecer o que você busca no exercício, porque tem um exercício que faz a pegadinha com a gente, né? Assinale a alternativa incorreta, que não corresponde, a que possui um erro. Então a gente sempre tem que ficar atento a isso. Então vamos lá. Então a gente busca a alternativa que fala ali as afirmações corretas, né? Número 1. A derivação imprópria ocorre quando uma palavra pertencente a uma determinada classe é utilizada como se fosse de outra classe gramatical. Perfeito, né? A derivação imprópria é quando eu uso uma palavra, por exemplo, um verbo ou um adjetivo, um substantivo, e eu dou a ele uma nova classe de palavras, né? Então, por exemplo, sei lá, eu pego o advérbio não, né? Que serve para negar as coisas, ele não irá, né? Então ele é um advérbio, ele nasceu como um advérbio, e eu falo assim: o não é uma palavra que serve para negar as coisas. Então eu transformo esse advérbio não em um substantivo. Então isso é uma derivação imprópria. A palavra ela não muda em nada, só muda a classe dela. Então sim, está correta essa afirmação da 1. 2. O coelho verde saiu correndo, apresenta uma derivação imprópria. O coelho verde saiu correndo. Não consigo ver aonde que apresenta aqui uma derivação imprópria, né? Então, eu vejo aqui artigo, vejo o substantivo, eu vejo o adjetivo, eu vejo o verbo, né? Eu vejo, na verdade, a locução verbal aqui. Então, não acontece derivação imprópria aqui. Nenhuma palavra está mudando da sua classe. Então, essa aqui colocamos como incorreta. Número 3. O amanhecer de ontem foi magnífico. Apresenta uma derivação imprópria. Então, a gente percebeu que é um exercício que trata especificamente de derivação imprópria, né? O amanhecer, olha só. Amanhecer é um verbo. Só que neste caso, eu estou usando ele como um substantivo. Eu estou colocando um artigo antes dele, porque eu não estou usando o verbo em sua função, né, de expressar um fenômeno da natureza. Eu estou apenas usando ele ali como um substantivo para explicar o que foi aquele amanhecer de ontem. Então, sim, está correto. Então, nós temos a alternativa 1 e a alternativa 3. Vamos dar uma olhada. Apenas 1 é a correta, apenas 2 é a correta, apenas 1 e 2 não, porque é 1 e 3. Apenas 1 e 3 estão corretas. A alternativa correta do exercício, gabarito, alternativa D de dado. Que caramba, que muito fácil, professor. Então, bora para o próximo exercício. Exercício número 2, aparecendo aí para você. As palavras couve-flor, planalto e aguardente são formadas por... Então, nós temos que analisar 3 palavras aqui. Couve-flor, planalto e aguardente, né? Então, eu tenho aqui um processo que eu tenho couve mais flor, então eu tenho um processo de composição por justaposição, certo? Eu tenho aqui planalto, que é um plano, tinha aqui o O, né? Um plano alto. Então, eu tenho aqui um processo de composição por aglutinação. E eu tenho também aqui a aguardente, que é a água ardente, né? Que é a famosa cachaça, a pinga, que o povo gosta. Então, como eu perdi um A aqui, né? Do ardente ou do água, não é verdade? Então, eu também tenho um processo de composição por aglutinação. Então, eu tenho composição por justaposição, composição por aglutinação e composição por aglutinação também. Então, vamos lá. Letra A. Existe uma derivação? Não, porque para formarmos palavras, como nós vimos nas nossas aulas, nós temos 2 processos de formação. Ou elas são por derivação, ou elas são por composição. Então, se a gente já sabe que é por composição, eliminamos a A. Onomatopeia, olha só, o que tem a ver a figura de linguagem aqui, que é a reprodução gráfica do som? Erradíssimo, né? Hibridismo? Não acontece nenhum processo de hibridismo. Eu mostro para vocês ao longo das aulas os exemplos de palavras formadas por hibridismo. Composição, opa,
Acho que encontramos nossa alternativa, né? E prefixação. Prefixação é um tipo de derivação. Então, a alternativa correta desse exercício é a alternativa também D. Fácil, vai, gente? Fácil. Essa, né? Você não quer ver ninguém chorando, hein? Exercício número 3 na tela para nós. O mesmo processo de formação da palavra feminismo é observado em... O mesmo processo de formação da palavra feminismo é observado em... Então, a primeira coisa que a gente tem que analisar, qual que é o processo de formação da palavra feminismo, né? Então, a gente tem do feminino, então a gente tem aqui e o sufixo, né? O sufixo ismo. O sufixo ismo. Então, aqui é um processo de derivação sufixal, certo? Nós temos aqui a raiz da palavra, né, o radical da palavra, o femin, né, vamos colocar ali, e o ismo, que é o nosso sufixo. Então, vamos olhar as palavras que são formadas, dentro das alternativas, o mesmo processo de formação da palavra é observado em. Então, dentro das alternativas, qual também é formada por um processo de derivação sufixal? Então, a gente pega aqui a primeira, envelhecer. Como a gente já bate o olho em envelhecer, a gente já vê que é um verbo, coloquei, né? Peguei aqui o radical de velho, coloquei prefixo, coloquei sufixo, então eu formei um verbo, a gente já sabe que é uma derivação parasintética. Envergonhados, mesma coisa, eu tenho aqui de vergonha, tenho aqui o modo verbal, certo? Prefixo e sufixo, derivação parasintética. Desapontado, mesma coisa, né, gente? De apontar aqui, ó, coloquei sufixo, coloquei prefixo, formei também uma palavra. Só de ter prefixo, a gente já elimina, porque a gente só tá buscando alguém que tenha derivação sufixal. Aí você fala assim, nossa, professora, mas eu jamais iria lembrar o tipo de derivação. Tudo bem, mas só de ter prefixo, você já acaba eliminando essas alternativas, certo? Porque a gente busca aquela que só tem derivação sufixal, que é o mesmo processo de feminismo. Cruelmente, então, peraí, eu tenho aqui o cruel, né, no comecinho, e coloquei o sufixo mente. Então, aqui nós temos uma derivação sufixal. Vamos só para confirmar, dar uma olhadinha aqui no último. Infraestrutura, opa, eu tenho aqui estrutura e coloquei um prefixo, certo? Infraestrutura, infravermelho, então coloquei um prefixo. A alternativa, então, correta, que é a única que é formada também por uma derivação sufixal, é a alternativa D, de Deus amado, como isso está fácil, professora. Mas na hora da prova eu choro, hein? Eu sei, eu te conheço. Vamos lá, exercício número 4 na tela para você. Marque a alternativa cujas palavras não são formadas por derivação sufixal. Opa! Lembra que eu falei, ó? Não são formadas. Então tem um grupo de palavras ou uma palavra desse grupo que acaba eliminando a alternativa, certo? Pela lógica. Então, a gente busca aquela que não tem derivação sufixal. Então, vamos lá. Letra A. Espaçoso e carinhoso. Então, de cara a gente vê aqui que vem de espaço, né? E carinho. Então, são duas sufixais. Perfeito. Então, a alternativa A é sufixal, então está correta. Não é essa que a gente busca aquela que não, que tem uma palavra ou as duas palavras não sejam sufixais, certo? Praticamente e americano. Então, a gente tem aqui de prático, tudo bem? Praticamente. Derivação sufixal, e de América, né? Americano aqui, ó. Certo? Então, derivação sufixal. Letra C, frangueiro e nivelamento. Então, eu tenho aqui de frango, certo? Então, uma palavra derivada. Tenho aqui um sufixo, nível e o nivelamento, derivação sufixal ambas, certo? Finalista e desnível. Eu tenho aqui final, né? Então, alguém que participa da final é um finalista, ok? Derivação sufixal. E eu tenho desnível, que veio aqui de nível. Eu coloquei um prefixo des, né? Então, eu tenho algo que é necessário. Se eu coloco o prefixo des, fica desnecessário. Então, aqui eu tenho uma derivação prefixal,
porque o des é um prefixo. Então, opa, talvez tenhamos achado aqui a nossa alternativa. E nenhuma das alternativas anteriores, não, porque a palavra desnível é formada por um prefixo, logo, ela não é formada por derivação sufixal. A alternativa correta também, meu Deus, agora que eu percebi, a alternativa D novamente. Isso daqui, gente, é aquele tipo de prova que a gente vai fazer. A gente chega lá na prova, começa a dar D, você fala, não, gente, tem alguma coisa errada, é alguma aqui eu vou chutar uma A, uma B, porque não tem como serem todas D, não é verdade? Pois é, tem sim. Então, confia aí nas suas habilidades gramaticais, porque vocês estão vendo que não é difícil, é só prestar atenção e fazer com calma. Exercício número 5, ita. Pra doer, pra machucar, porque porque é difícil. Não é difícil nada, não é difícil. Quando você sabe o conteúdo e aprende a resolver as questões, nada fica difícil, você resolve numa boa, olha lá. Assinale a opção que apresenta somente palavras formadas por derivação parassintética. Como que você resolve esse exercício rapidamente? Você tem que lembrar que a derivação parassintética é quando você coloca prefixo e sufixo para formar um verbo ou uma forma verbal, tudo bem? Então, primeiro, se não tiver verbo na alternativa, isso daqui é para você ganhar tempo, gente. Se não for verbo na alternativa, você já pode eliminar, tudo bem? Então, se você está procurando somente palavras formadas por derivação parassintética, você tem que saber que são todas com prefixo e sufixo formando verbo. Acabou. Se tiver uma palavra dentro da alternativa que não tem esta característica, você já elimina. É assim que você ganha tempo na hora da prova, beleza? Então, vamos lá. Letra A, primeira, desvalorização. De cara, a gente já vê que desvalorização não é um verbo, né? Então, a gente valorizar seria um verbo, certo? Então, eu tenho aqui, ó, de valor, que é o nosso radical, coloquei prefixo, coloquei um sufixo, mas não formou um verbo. Mesmo que as outras sejam, eu nem vou confirmar, eu já tô vendo aqui que infelizmente já é derivação sufixal também, mesmo que as outras fossem derivações parassintéticas, a primeira acaba eliminando a alternativa A, porque tem que ser todas, somente palavras formadas por derivação parassintética. Então, não tem como apenas uma não ser, tem que ser todas, certo? Vamos lá. Expropriar. Expropriar, gente, vem de posse, de próprio, né? Aquilo que pertence a alguém, né? Então, ó, próprio, de posse. Expropriar é retirar a posse de alguém, tudo bem? Coloquei prefixo, coloquei sufixo e formei um verbo. Perfeito. Então, derivação parassintética aqui. Entortar. Então, eu tenho o torto, coloquei sufixo, coloquei prefixo e formei um verbo, entortar, certo? Amanhecer. Tenho aqui também a formação do verbo, certo? E formando aqui também, perfeito, derivação parassintética. Desalmado, então eu tenho aqui alma, prefixo aqui, formei a forma verbal, desalmado, verbo, perfeito. Surdo, né? Ensurdecer, de surdo, formei também o verbo, perfeito. Então, derivação parassintética nas 5. Vamos ver se tem mais alguma alternativa para a gente eliminar. Até então, para mim, este exercício nós temos a B como a correta. Aqui, né, de manhã, né, que eu acho que eu não falei aqui do prefixo e do sufixo, né, de manhã. Lá. Escolarização, a gente já vê, né, vem de escola. Aqui tá o radical da palavra tá no começo, aqui é uma derivação sufixal, automaticamente a gente já pode eliminar, não está correta. Desigualdade, então nós temos o igual, coloquei sufixo, coloquei prefixo, não formou verbo, automaticamente desigualdade eliminou também a alternativa, certo? Administração, vocês estão percebendo que eu só estou pegando a primeira palavra do grupo. Se a primeira é derivação parassintética, vou para a segunda. Se a segunda é, aí eu vou seguindo. Se não é, a gente já elimina, gente. Administração, tudo bem? Administração. Administrar, coloquei sufixo, derivação sufixal, automaticamente eu elimino. A alternativa correta do exercício em que todas eu coloco prefixo e sufixo para formar um verbo é a alternativa P de bola. Ah, professora, muito fácil. Eu sei, você tá aí tipo, professora, não acredito, eu vou gabaritar esse assunto aí na prova. Eu espero que seja assim mesmo, viu? Porque vocês estão percebendo que não é difícil, é só ter um pouquinho de atenção, beleza? Então é isso. Não deixe de entrar lá na minha plataforma, conhecer os meus cursos completos para você, curso completo de humanas, de redação, de gramática completa para iniciantes, desde o nível iniciante até intermediário e avançado.
Tem também redação completa, tudo bonitinho lá para você estudar e gabaritar as provas, beleza? Não deixe de me seguir no Instagram e se inscreva nesse canal maravilhoso, senta o dedo no like se você quiser mais vídeos neste formato para que você entenda, para que a gente resolva detalhadamente, tá bom? Um beijo carinhoso para você, até a nossa próxima aula e tchau!